A nossa mensagem está dentro de um capítulo. Passaram o título do capítulo inteiro, inclusive eu recomendo bastante a leitura. Eu li de novo inteiro para fazer a reflexão. E é muito bacana porque nós ainda estamos num ano novo, né? Um ano ainda tem muitos dias pela frente, tem bastante tempo para nós gastarmos bem aí esse 2025 ou não, se depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Então o capítulo é Sede Perfeitos, que num primeiro momento pode nos causar uma certa estranheza, porque a gente fala, mas ninguém é perfeito, né? Assim que a gente costuma falar. Nós dizemos uns para os outros, ninguém é perfeito, é assim mesmo. Só Jesus é perfeito, né? Nós costumamos dizer. E realmente Jesus já atingiu o estágio de perfeição relativa possível para o Filho de Deus. Então por isso que nós dizemos que ele é nosso mestre, nosso guia, nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, né? Então está aqui a nossa apresentação, olha lá, como eu disse para vocês, sede perfeitos. Vamos abrir, né? E aí, na sequência, vamos ver vários itens para nos explicar, para aprofundar. Quando Jesus disse, olha, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial também é perfeito. Então, eu estava fazendo uma proposta de vida para todos nós, né? Por que nós estamos aqui? Estamos aqui para nos aperfeiçoarmos nessa convivência uns com os outros. Mas nos aperfeiçoarmos, em que sentido? Muitos estão se aperfeiçoando somente no sentido material, somente no sentido financeiro, somente no sentido estético, não é? Não que nós não possamos também participar de todas essas áreas da vida, mas a proposta de Jesus é para a vida imortal, para a vida que fica depois dessa vida, vamos dizer assim, né? Então não é para a vida passageira, porque na verdade eu ouvi até o Haroldo Dutra dizer, nós costumamos dizer que no meio espírita mesmo a gente diz, olha, nós temos muitas vidas, porque nós falamos da reencarnação, mas o correto mesmo é nós dissermos que tem uma vida e várias existências terrestres, né? Então hoje eu estou na presente existência como Rodolfo, já tive outras existências com outros personagens, mas a vida é uma só. A vida da alma que vai passando por essas várias fases é uma só, não é? Então, como nós podemos entender essa perfeição aí que Jesus nos aponta, que Jesus nos recomenda? Sede perfeitos, pessoal, é no sentido de nós buscarmos este potencial divino que existe em todos nós, nas condições que nós temos hoje, no melhor que a gente pode fazer dentro dessas condições. Então, quantos de nós já não ouviu a seguinte frase, ou até mesmo já disse para alguém essa frase, né? Você foi perfeito naquilo que você fez. Naquele momento, foste perfeita. A gente não está dizendo que a pessoa é perfeita. A gente está dizendo que ela teve um ato que foi de muita bondade, de muita justiça, de muita generosidade, que ela agiu de uma maneira muito correta. Normalmente é o que a gente quer dizer quando alguém agiu de maneira perfeita, né? E talvez outras pessoas não teriam a mesma forma de agir, mesmo a gente julgando que aquela pessoa é melhor intelectualmente ou em outros aspectos. Então cada um de nós tem o que pode entregar e aperfeiçoar para a própria vida e para a vida uns dos outros, né? Então esses são os caracteres da perfeição, dentro de valores que Jesus vai estar nos conclamando o tempo todo. Jesus provavelmente disse esse sede perfeito de uma outra forma quando ele disse, sois deuses, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos esse potencial divino, mas que muitas vezes nós abafamos com o materialismo, nós abafamos com os nossos vícios, nós abafamos com as animosidades que criamos entre nós. E Jesus está dizendo para nós superarmos tudo isso e até amar, levar o amor mesmo que não venha o amor de volta, amar os inimigos, orar por aqueles que vos perseguem, não é? Então que nós possamos buscar, né, essa superação das circunstâncias que nos rodeiam, porque todas as dificuldades, dores, sofrimentos, pessoas que estão à nossa volta, pessoal, estão para o propósito
divino, para um propósito maior, estão para o nosso próprio bem. Por mais que aquilo nos desagrade, por mais que a gente queira nos livrar, não é? Então nós precisamos entender cada vez mais isso. Olha, nós temos essa semente, então está lá nesse capítulo o quê? A parábola do semeador. Por quê? Porque quando é que a planta ela se torna perfeita? Pronto, nós não estamos prontos ainda. Perfeito é isso, é o que já está feito. Não estamos prontos, nós estamos no processo, né? Nós estamos nos aperfeiçoando. Então a semente ela ainda não está pronta, ela não cumpriu o propósito dela, certo? Quando é que nós dizemos que a planta atingiu a sua finalidade? Quando ela está lá, né, como uma árvore, por exemplo, dando sombra, dando frutos. Então Jesus é essa grande árvore que dá frutos, que dá sombra, que vem mostrar a nós que somos sementes, como fazer para nos tornarmos árvore. Isso nós vamos refletir um pouco mais quando a gente chegar no tópico da parábola do semeador, que não por acaso está no capítulo de Sede Perfeitos. Ou seja, a vida, essa perfeição, na verdade, é uma semeadura, é um cultivo, exige trabalho, exige esforço. Então nós estamos nesse processo. E tem uma outra frase que diz o seguinte: a prática leva à perfeição. A gente costuma usar essa frase: a prática leva à perfeição. Tudo aquilo que você praticar bastante, você vai se aperfeiçoando, se tornando cada vez melhor naquilo, certo? Todo mundo concorda com isso, né? E qual que é o roteiro que Jesus nos dá na perfeição? O Evangelho. E aí tem uma historinha relacionada a essa pessoa. Quem é essa pessoa aqui, pessoal? Quem sabe? Bezerra de Menezes. Não, mas é um grande nome também da doutrina espírita, do cristianismo. Ele é pouco conhecido mesmo entre os espíritas, tá? Porque, vamos dizer assim, ó, ele preparou o terreno para Chico Xavier. Um grande nome do movimento espírita, né, e da espiritualidade que esteve entre nós. Logicamente, né, pelas vestes dele, por esse bigodão assim, ele não é mais encarnado, né? É de outro tempo. Mas foi, com certeza, uma grande alma que esteve entre nós, chamada Eurípides Barçanufo. Então, convido a todos a conhecer a trajetória de Eurípides Barçanufo, que era reverenciado, inclusive, pelo próprio Chico Xavier, que foi um grande médium, um grande apóstolo da caridade, fundou a escola Allan Kardec, tinha farmácia, atender assim, a qualquer tipo de serviço em prol, né, do próximo, em prol da fraternidade. Dos dois lados da vida, né, como a gente diz, né, porque ele próprio, ele mediunizava, né, e manifestava, por exemplo, Bezerra de Menezes, falaram aí. E vai nos dizer aí os relatos, né, psicográficos, que volta e meia ele tinha contato com o próprio Jesus. E um sonho que contam dele, que até esses tempos atrás eu vi que a Federação Espírita Brasileira fez essa historinha, ela fez em imagens, fez um videozinho assim, que ficou bem bonito. Um sonho que contam dele que me toca bastante, espero tocar a todos vocês também com essa provocação, vamos dizer assim, essa provocação cristã, é que ele certa vez adormeceu e ele percebeu o espírito dele, porque nós aprendemos a doutrina espírita, quando a gente dorme, é o nosso corpo que está dormindo e o espírito continua em atividade. Que tipo de atividade o espírito continua, né? Muitas vezes nós não nos lembramos, enfim. E aí vai depender também de como está as nossas inclinações. Aquela história, né, pessoal? Para dormir bem, temos que ver se fizemos também o bem, né? Se estamos bem procedendo enquanto estamos acordados, para termos o sono daquela consciência tranquila, né? Para refazer as energias do corpo, e o nosso espírito está também se instruindo naquele momento para os próximos dias, né, que virão. Essa é a ideia, né? A gente usar a doutrina espírita para melhorar os nossos dias, para nos aperfeiçoar mesmo nos papéis que nós já temos, como pai, como cidadão, como trabalhador, como profissional e, essencialmente, como filho de Deus e irmãos uns dos outros que devemos ser. Então o Eurípides Barçanufo adormeceu e ele sentiu o corpo dele, né, flutuando, mas aí parecia que ele estava sendo sugado por um imã, assim, porque ele foi flutuando, foi vendo
a casa dele, foi vendo o Brasil, foi vendo o planeta Terra, foi alcançando as estrelas. Então, algo ou alguém estava puxando ali o espírito dele. De repente ele se viu num campo verdejante ali, muito bonito, e ele percebeu que tinha um homem de costas. Ele foi se aproximando daquele homem, e aquele homem com uma vibração muito amorosa, e de repente ele percebe que é o próprio Cristo, que vira para ele, e ele fica impactado, cai de joelhos: mestre, e ele percebe que Jesus estava com lágrimas nos olhos. E ele pergunta: mestre, por que choras? Jesus, no primeiro momento, nada responde. E ele disse: já sei, mestre. E Eurípides já estava, um trabalho espírita cristão bastante intenso. Ele disse: já sei, mestre. Choras por aqueles que ainda não conhecem o teu evangelho. E Jesus respondeu: não, meu filho. Eu choro por aqueles que conhecem, mas ainda não o praticam. E o impacto dessa resposta, Eurípides foi sugado para o corpo novamente, acordou de madrugada e já começou a trabalhar. Então, meus amigos, é nesse sentido que estamos aqui, buscando exercitar o bem e, dessa forma, afastar o mal, transformar o mal no bem. É como essa historinha, um velho índio disse a seu neto: filho, há uma batalha entre dois lobos dentro de nós. Um é mau, é a raiva, a inveja, a ganância, o ressentimento, a inferioridade, as mentiras e o ego. Então, é esse mal que ainda está dentro de nós, e por isso que ele está fora de nós também. Porque o mundo é um reflexo de nós mesmos, O que acontece por fora é ainda o que temos por dentro. Por isso que a mudança começa dentro de nós, naquilo que a gente já pode fazer de melhor por todos nós, que acaba sendo a nossa salvação. Por isso que fora da caridade não há salvação, porque o bem que a gente faz por fora vai também nos transformando por dentro, e aquilo que nós nos melhoramos por dentro vai refletindo por aqueles que estão ao redor de nós, que é o que nós estamos buscando hoje aqui no Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade, Estamos buscando essa reflexão, essa inspiração, esse refazimento, essa renovação de compromisso com a gente mesmo, com o nosso próximo, com Deus, para com a vida. Então nós temos esse mal dentro de nós, mas também temos o bom, que é a alegria, é o amor, é a esperança, é a humildade, é a bondade, é a empatia, é a verdade. Então são esses dois lobos aí, o lobo mau e o lobo bom, travando uma batalha dentro de nós. E o garoto pensou sobre aquilo e perguntou: e qual lobo ganha? Ao que o velho índio respondeu: aquele que você alimenta. Então, o que nós estamos alimentando no nosso dia a dia, mentalmente, espiritualmente? Que aquela frase muito famosa, que a gente é o que a gente come, não é só na alimentação. Claro que nós temos que cuidar da alimentação. Inclusive, está na proposta desse capítulo, cuidar do corpo e do espírito. Porque o corpo é a morada do espírito. Então, a gente tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do corpo que Deus nos deu. Mas nós temos também que cuidar da nossa alimentação da alma. Hoje nós estamos escolhendo aqui um bom alimento, por meio das orações, por meio da doutrina espírita, por meio de uma mensagem. Então depende, vai nos dizer o livro dos Espíritos, depende do homem, depende de nós, da humanidade, amenizar os nossos males, depende de cada um de nós amenizar nossos males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. É nesse sentido o ser perfeito, o nos aperfeiçoarmos constantemente. É identificar, fazer o autoconhecimento, identificar aquilo que a gente ainda tem demais, que a gente pode e deve melhorar, e também investir no bem que a gente já pode. Se a gente já pode, a gente deve fazer. Então, o bem que a gente pode fazer não é que a gente pode, a gente deveria estar fazendo. Porque o bem que praticamos é luz acesa em torno dos nossos passos. Eu acho que a Bezerra de Menezes tem uma frase que diz assim, que o bem que nós fizermos será o nosso advogado em toda parte. E realmente, quando nós
fazemos o bem, nós cativamos, nós agregamos, nós estamos sempre em sintonia, não só com o próximo, buscando fazer essa ponte com o próximo, mas em sintonia com Deus, que é toda bondade, que é todo amor, que é toda justiça, e que nos complama a sermos realmente irmãos uns dos outros por meio de Jesus. Então Jesus é esse exemplo de perfeição que a gente pode e deve estar seguindo, passo a passo, né, pessoal? Então aqui tem uma escada, né, uma montanha da evolução, da perfeição, vamos dizer assim. E a gente não vai acordar amanhã já no topo, mas amanhã a gente já pode subir um pouquinho, degrau, depois outro. E quem sabe chegarmos ao final da nossa jornada e dizer, poxa, ainda tenho muito que melhorar, mas perto do que eu estava no começo, já está melhor. Mas aí, pessoal, dentro daquela proposta que vem, em seguida aos caracteres da perfeição, vem o homem de bem. Cada item daqui a gente dá uma palestra, a gente vai dar uma passeada em todos os itens hoje, tá? E aí quando a gente lê o homem de bem, quem aqui já leu o homem de bem vai ver assim, nossa, mas eu não tenho quase nada disso aqui, eu não tenho nada, né? E a gente fica meio desanimado. E aí quando a gente vê o mundo também, poxa, mas no mundo está faltando também tudo isso aqui. E aí vem esse pensamento, ó, há tanta maldade, tanta ingratidão, tanta violência, tanta corrupção, tanta guerra. Será que ainda assim vale a pena ser bom? Mesmo o mundo ainda estando dominado pelos maus, mesmo os maus fazendo os bons muitas vezes passando para trás, né? E os bons sempre ali em sofrimento, sempre em prejuízo, a gente fala assim, puxa vida, parece que é só os maus que têm vez, então será que vale a pena ser bom? Quem vai responder isso não sei eu, vou chamar aqui um convidado, tem um convidado hoje para a palestra, desculpa não ter avisado antes, mas ele vai agora falar conosco, vamos ver se vai dar certo aqui no som. O que mais se ouve hoje em dia? Olha aí, nosso convidado. É as pessoas se queixando, quase que desistindo de serem bons. Porque ser bom parece não trazer mais nenhum benefício, nenhum resultado. Vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força, em que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa, que muitas vezes ser honesto, ser bom, fazer o bem, é quase sinônimo de tolice. Porque o mundo virou um mundo dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem na escondida, com planos, sempre com segundas e terceiras intenções, e muitas vezes com um aplauso das multidões. No entanto, quando olhamos com um olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade está na nossa essência. Diz uma história zen budista que um mestre caminhava com seu discípulo pelas margens de um rio e ele encontrou um escorpião que havia caído no rio, que estava sendo levado pelas águas e ia morrer afogado. O que o mestre fez? Pegou o escorpião, tirou da água, colocou na margem. Quando ele colocou o escorpião na margem, ele picou a mão daquele mestre. E aí o discípulo olhou para aquilo e falou assim, mas mestre, que loucura é essa? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? Ele virou para o discípulo e falou assim, você não sabe que é da minha natureza ajudar? A questão é que, por sermos espíritos imortais,
por sermos filhos de Deus, que é suprema bondade e suprema inteligência, nós não conseguimos viver se não formos bons. Se nós não perdoarmos, adoecemos. Se nós não exercermos a bondade, sentimos tédio. Se nós não formos fraternos, vamos sofrer de solidão e depressão. O que acontece no mundo, exceção feita dos casos clínicos, que realmente precisam de um remédio, de um acompanhamento médico, é lógico, inclusive psiquiátrico, mas exceção feitas a esses casos, há muitas pessoas experimentando solidão, depressão, amargura, rancor, tédio, porque não estão desenvolvendo seus potenciais de inteligência e de bondade. Felicidade não é o que nós acumulamos, felicidade é o que nós compartilhamos. Nós sabemos disso. Que adianta um banquete maravilhoso num castelo se você estiver comendo sozinho? O bom da refeição é poder compartilhar. Nós somos criados para o compartilhamento. Nós somos talhados para a bondade. É por essa razão que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve um item maravilhoso. O homem e descreve todas as virtudes que eram possíveis ser colocadas naquele momento sobre o homem de bem. E ele finaliza dizendo: é claro que o homem de bem tem mais virtudes, mas aquele que tiver essas está no caminho de adquirir as outras. E nós olhamos para aquele item do homem de bem e imaginamos que se trata de um super-homem ou de uma mulher maravilha. Mas na verdade aqueles somos nós. Esse é o nosso DNA. Porque nós somos filhos de um Criador que é inteligência suprema e que é bondade suprema. É a nossa natureza. Não dá para negar. O Espiritismo é consolador prometido, porque ele nos dá condições de desenvolver esses potenciais. Então você será bom, porque a bondade é a única coisa que permanece para sempre. Muito bem. Agradecemos ao nosso convidado pela participação, né? Temos mais reflexões para finalizarmos essa palestra. Por exemplo, na pergunta 932, que combina com o tema do Evangelho, né? Por que no mundo tão a miúde, ou seja, tão frequentemente a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta é bastante forte, e é para todos nós. A resposta da espiritualidade é: por fraqueza destes, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes ou quiserem, quando os bons quiserem, preponderarão. Então nós estamos vivendo um chamado aos bons, que somos todos nós, né? Como nos disse aí o Dr. Haroldo Dutra, né? Todos nós temos esse potencial de bondade. Basta que a gente use o nosso livre-arbítrio, use a nossa iniciativa, use a nossa boa vontade para treinar todo dia, para regar, para cultivar todo dia essa bondade que já está aí em forma de semente dentro de nós, esperando o nosso cultivo para produzir os frutos. Então tem que ser um hábito, né? É isso que nos vai falar, por exemplo, na parábola do semeador, né? Ou melhor, antes da parábola do semeador, nós temos a reflexão dos bons espíritas, já que aqui estamos, se não todos, na maior parte, entre espíritas, entre cristãos, entre pessoas, enfim, independentemente de religião, que estão buscando esse sentido de maior de vida, estão buscando, né, preencher esse vazio que nós já percebemos que não vai ser completado pelas
pelos ganhos materiais, pelas vantagens sociais, por qualquer coisa que o mundo possa oferecer. E por isso Jesus dizia que meu reino não é deste mundo, que a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque o reino da felicidade está no nosso mundo íntimo, está no mundo espiritual, não está nessas coisas passageiras, não está nas situações e nas circunstâncias passageiras, né? E aí a parábola, ou melhor, a mensagem dos bons espíritos, antes da parábola do semeador, vem só reforçar o que já disse a mensagem do homem de bem. Mas em especial os espíritas, Kardec também vai dizer: olha, o verdadeiro espírita não é somente o que crê nas comunicações, o que crê na teoria espírita, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos, como, reforçando o que já disse o nosso convidado. De nada adianta crer se sua crença não faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor ao próximo. Então, a crença espírita, o fundamento espírita, ele nos dá assim, todas as condições, todas as ferramentas para nos tornarmos melhores para o próximo e para nós mesmos, né? Mas como nós estamos agindo? E aí vem uma mensagem do Eurípides Barçanufo, que foi psicografado um tempo atrás, mas é bem atual, serve bastante para o momento. Olha só: a urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. Há uma onda que pega todos nós, né? Espíritas, de outras religiões, de pessimismo, de descrédito, de desânimo. Eu já escutei de espírito dizendo assim: não, o ser humano não tem jeito. Então, não está servindo de nada o que a gente está aprendendo no Espiritismo. É preciso modificar esse clima espiritual. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. Basta de dúvidas e incertezas que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. É a hora de entrar a fé, pessoal. A fé de que estamos semeando, e se estamos semeando, uma hora virá a colheita. A parábola do semeador ela é interessante porque ela vai nos dizer dessa semente que vai sendo lançada, né? Então Jesus é o grande semeador aí, do Evangelho, da doutrina espírita. Só que caem pedras, caem espinhos, né? O que essas pedras, esses espinhos são? Nós mesmos, nós somos a terra. Mas também há uma perspectiva de olharmos, uma vez que a gente está trabalhando essa terra, se estamos aqui, estamos procurando trabalhar esse solo da nossa alma, uma vez que a gente já reuniu algumas sementinhas do Evangelho de nós, há um convite para nós sermos também semeadores como Cristo. Não sou eu que estou dizendo isso, é isso que vai dizer uma mensagem da irmã Sheila, né? Nesse vídeo, mensagem chamado Semeia, Semeia. Olha lá. Semeia, Semeia, vai nos dizer de Sheila, o espírito de Sheila, né? A alma humana é como um celeiro abençoado. Somos nós. Quando abastecidos de ensinos superiores, transforma-se em manancial de luz, saciando a fome de consolação da humanidade sofredora. Vazia, porém, fica sujeita à poeira da inércia e ao mofo do desânimo. Como nós estamos? Se nós, pessoal, já reunimos as sementes, como nós estamos reunindo aqui mais algumas, desse Evangelho de Jesus nas nossas almas, não vamos guardar essa semente só para nós. Vai ao mundo e semeia, semeia. Ainda que a ventania da indiferença as disperse pelo espaço, vamos semear no nosso lar, vamos semear com as pessoas que estão à nossa volta, no nosso dia a dia, onde estivermos, com quem estivermos. Mesmo que a erosão do egoísmo arrastar essas sementes para longe, não importa. Nos cabe semear, nos cabe compartilhar, nos cabe amar. Ainda que o solo estéril do desamor impeça as sementes de Jesus de se desenvolverem, vamos seguir frente, semeando com fé, com boa vontade, onde quer que estejamos e com quem estejamos, semeia, semeia. Não vamos exigir, porém, em tempo algum, a colheita farta e rápida. Por quê?
cada espécie vegetal no mundo obedece ao seu próprio desenvolvimento. E também a alma humana tem o tempo certo para despertar. Então não nos cabe agora pensar em colher, nos cabe semear, nos cabe nos aperfeiçoar, amar e fazer a nossa parte. E aí cada alma humana vai ter o tempo certo para despertar, para sublimar-se, como nós já estamos nos despertando só pelo fato de estarmos aqui hoje. Provavelmente não te faltam espinhos e pedras, né? Mas as pedras ajudam nas construções e os espinhos lembram as rosas, né? Como nós estamos? Aí vem lá, ó, o dever. O dever, nós estamos cumprindo com o nosso dever de semear como pais, como filhos, como irmãos, como estudantes, como trabalhadores, como cidadãos. Estamos cumprindo com o nosso dever. Um dever que nós temos, ó, de cuidar do nosso corpo, do nosso espírito. Aí o dever nos chama o quê? Ao cultivo, a semeadura da virtude em nós. Essa virtude que já foi plantada em nós por Jesus, mas que depende de nós, né? Trabalhar esse solo ainda cheio de pedras, cheio de espinho. O que é virtude, pessoal? É o oposto do vício. A virtude é o bom hábito. É aquilo que você fez tanto de bom que já virou um hábito, não é? Já pensou a caridade virar um hábito e a gente já fazer a caridade assim no automático, sem nem pensar, porque o hábito é aquilo que a gente já faz no automático, né? Nem pensa muito para fazer, já está fazendo, nem se esforça muito. E o vício? O vício é um mau hábito, aquele que nós estamos aí há anos, ou até muitas vezes outras vidas, né, séculos aí, cultivando, e que nós temos que substituir pela virtude. Quando vai falar aqui de superiores e inferiores, é no sentido material, né? A gente acha que está numa posição superior, a gente acha que está numa posição inferior, e no final das contas, não é nada disso. Não existe tarefa mais importante ou menos importante para Deus. O que existe é trabalhador mais dedicado, trabalhador mais amoroso e tarefeiro mais preguiçoso, menos dedicado. Então todas as funções são importantes. Como é que a gente vai falar que o grande empresário, o médico, o engenheiro é importante e o faxineiro, o lixeiro não é importante, né? Nós é que colocamos essa escala social de superiores e inferiores, e aí o homem do mundo vai nos dizer isso: olha, temos que viver no mundo como Jesus viveu. Jesus não sentou num trono, né, e se colocou como senhor ali de uma religião qualquer, de uma igreja qualquer. Não, ele se colocou como mestre, sim, mas ele estava ali como carpinteiro, né? Como, muitas vezes como pescador, na casa de um, na casa de outro. É assim que a gente tem que viver também. Dentro do nosso papel, do que a gente tem, das pessoas onde nós estamos, pessoal, a reencarnação, ela não é de interesse. Então, se nós nascemos ali, naquela circunstância, naquela família, com aquele papel, não importa o que seja, importa o amor que a gente coloca. Importa é que a gente faz aquilo se transformar de bom para aqueles que vão estar perto de nós, né? Então, como nós estamos nessa relação, como homens, como mulheres, no mundo, né? Mas estando no mundo, mas sem nos deixar aprisionar pelas coisas do mundo, sem nos deixar acorrentarmos pelo mundo. Estando no mundo, mas vivendo para Deus, buscando ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, no caminho divino, no caminho de Deus, né? E aí nós vamos cuidando do corpo e do espírito. Por quê? Porque o corpo é essa morada da alma, e eu gostei muito de uma analogia que certa vez eu li ou ouvi, dizer o seguinte: ó, o maior violinista do mundo, se ele pegar um violino quebrado, como é que ele vai fazer a música dele? Então o nosso corpo, a gente tem que cuidar bem dele, sim, porque ele é a ferramenta também importante na trajetória da evolução do nosso espírito. Por mais que um dia a gente vai entregar esse corpo, a gente vai deixar ele tem que ser bem cuidado, ele tem que fazer o papel dele da melhor forma possível, né? É o maior bem material que nós temos, é a nossa saúde, é o nosso corpo que nós precisamos cuidar. E isso também é espiritualidade, né? A gente cuidar da gente, porque estando bem, com saúde, com disposição, nós somos a melhor ferramenta para servir ao outro, para servir ao nosso próprio espírito que governa, que dirige esse corpo. Então, cuidar da alimentação, como a gente estava falando, tanto do corpo quanto da alimentação da alma, né? Cuidar da higiene do corpo e da alma. E aí a gente vai, uma coisa reflete na outra, né? Porque quando a gente cuida da alma,
isso reflete também saúde para o nosso corpo físico e vice-versa, né? Nossa alma também fica com mais recursos, né? Diante de uma situação de saúde melhor para ela trabalhar. E aí tem aquela frase que muitos falam assim: olha, se não arrumar o tempo para cuidar da sua saúde, vai ser forçado muitas vezes a arrumar tempo para cuidar da sua doença. Isso vale para a saúde mental, física e espiritual, né? Encerrando de vez agora, pessoal, olha lá, em relação a essa questão que a gente está falando do mundo, né? Você não é o dinheiro que tem, você não é seu diploma, você não é seu currículo, você não é o carro da sua garagem. A gente não é nada disso, né? A gente como foi falado, que a gente compartilha, o sorriso que entrega, a mão que estende, o abraço que dá. Nós somos o amor que espalhamos. Do contrário, nós somos vazios, né? Se nós tivermos tudo isso, a gente pode estar vazio mesmo estando coberto de ouro. Ah, mas não pode ter o dinheiro, o diploma? Claro que pode ter tudo isso aqui, desde que isso não seja a finalidade maior, mas que seja a ferramenta para a gente entregar esse Deus, esse Jesus que está em nós, né? Esse divino que está em nós. Então essa é a grande proposta. Às vezes a pessoa tem tudo isso aqui e ela está triste, ela está vazia, e a gente fala: nossa, mas tem tudo na vida, e ainda chegou a cometer o suicídio. Por quê, né? Porque nós estamos aqui para desenvolver esses potenciais divinos, esses potenciais de bondade. E o Chico Xavier tem essa frase que eu gosto bastante: ó, a vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos, ou o que a gente acha que a gente é. Muitas vezes a gente diz o que a gente é naquilo que nós estamos. Ah, eu sou o Rodolfo. Não, eu estou o Rodolfo temporariamente, né? Ah, eu sou advogado. Não, eu estou na profissão de advogado. Eu sou de Capão da Canoa. Não, eu estou. Agora, o que a gente é? O que nós fazemos de tudo isso em que a gente está. Então, o que vale na vida, pessoal? O que realizamos com aquilo que possuímos, né? Com aquilo que possuímos temporariamente. O que a gente realiza dessa vida que Deus nos deu, da doutrina espírita que Deus nos deu, de todos os recursos que Deus nos deu, né? Que a gente possui temporariamente. E acima de tudo importa o que estamos fazendo de nós. O que nós vamos fazer, né? De todo esse tempo que nos resta, de 2025, 2026. Porque pode ser que a gente olhe para o passado e fale: puxa, podia ter feito aquilo, podia ter feito aquilo outro. Mas nós sempre podemos olhar para o futuro e ver o que a gente pode fazer agora, né? E aí a outra frase que eles atribuem a Chico Xavier: a gente não pode olhar para o passado e recomeçar e refazer aquilo que já está feito, né? Mas nós sempre podemos olhar para o futuro, né? E começar a partir de agora. Eu vou encerrar com uma música, com um trecho de uma música que eu ouvi, que eu achei bem interessante e cabe para nós, e diz o seguinte, ó. É uma música do Jorge Trevisol, que é um palestrante, espiritualista e tudo mais. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, cantou uma música, depois eu peguei a letra. E eu vou parafrasear, porque diz mais ou menos assim o refrão: o segredo e o sentido da vida é que um dia ela vai nos perguntar o que é que eu fiz dos meus dias e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei nas pessoas que no mundo vão continuar, para que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Eu queria que a gente repetisse, porque quando a gente repete em voz alta, tá? É a gente falando para nós mesmos. O segredo e o sentido da vida, é que um dia ela vai me perguntar. O que é que eu fiz dos meus dias? E qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei nas pessoas? E no mundo vão continuar. Para que eu não tenha vivido à toa. E que não seja tarde demais. A boa notícia para todos nós é que não é tarde demais. Nós podemos achar que há espinhos, né? Estamos colhendo espinhos se olharmos para trás, mas se abrirmos a nossa mão, as sementes das flores e dos frutos ainda estão lá. É só a gente semear. E mesmo que o filme não tenha transcorrido como a gente queria,
está na nossa mão mudar o final desse filme, o final dessa história a partir de agora. Um feliz ano novo para todos nós, que assim seja e que assim seja.